Hoje o que eu quero mostrar aqui para vocês é o sonho de toda empresa que quer organizar a sua busca por materiais. A gente vai fazer uma IA que ela vai estar limitada a conhecimentos que estão dentro de uma pasta do SharePoint. Então, Carlos, mas para que isso? Imagina o seguinte, a partir de agora, todo o material da sua empresa, todos os manuais de qualquer uma das áreas, eu vou salvar numa pasta. Se eu conecto uma IA ali, que ela sempre que eu faço uma pergunta, ela me responde qual arquivo, eu não preciso mais nem disponibilizar para cada área esses manuais. A pessoa entra lá e pergunta para a IA, porque ele não vai conseguir editar. E a IA sempre vai mostrar atualizado. Então é disso que a gente vai falar hoje. Para poder falar um pouco disso, eu trouxe aqui para vocês o Sr. Thiago, o cara de dados da ProResultado agora. O homem que resolve todas as nossas pendências quando o assunto é dados, gestão. Meu nome é Thiago, estou na ProResultado há grandiosos 6 meses, a grande trajetória, muito voltado para a área de dados, focado no desenvolvimento de novas soluções para as empresas, para os nossos clientes aqui, trazendo sempre uma inovação, uma solução diferente que a IA, não só o mercado de IA, mas o mercado de TI como um todo, vem apresentando para a gente. E hoje, um desafio, aproveitando um desafio do Carlos aí, com uma solução bem recente, inclusive, saindo do forno aí tem pouco menos de um mês. Ideia de tratar de IA dentro do SharePoint, utilizando aí as soluções da Azure junto com o Office 365. O que a gente pode fazer com a IA hoje? Eu sempre falo que a gente pode usar a IA como aquele modelo do oráculo, ou seja, eu vou perguntar e ela vai me responder. Então aqui eu pergunto ao oráculo e esse oráculo tem todas as respostas. Ou seja, esse cara aqui é o quê? É um Google em formato de IA. Ele é a evolução do que a gente chama da ferramenta de busca. Ele é um mecanismo de busca com conhecimento. Aí eu tenho depois o quê? Eu tenho a opção de trabalhar com ele como um assistente, analista. E eu tenho a terceira versão, que é a que eu mais gosto, que é ele, entre aspas, como um modelo de SaaS, um modelo de automação, que é onde eu não preciso do Carlos ir lá e salvar o documento lá dentro, mandar uma mensagem para ele. Vou dar um exemplo aqui, um analista, por exemplo, como é que chama? Um analista de reuniões. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, eu uso, por exemplo, o Red AI, eu pego o Red AI e falo com ele o seguinte, ao final de toda reunião, envie o resumo para o e-mail X. Depois eu pego uma automação, Automate, recebe o e-mail e envia para o IA Builder. Já que vocês gostaram mais do IA Builder do que do meu modelo que eu gastei um final de semana inteiro para fazer. Depois, mandei para o IA Builder, eu falo para o IA Builder, resuma esta reunião e me dê pontos de alertas. O que ele vai fazer? Ele vai pegar isso e me dê pontos de alerta. Ele vai pegar isso aqui e vai me mandar no Teams. Ou seja, eu não coloquei a mão em lugar nenhum. Se eu coloco o Red AI para entrar em todas as reuniões da ProResultado, eu não coloquei a mão em lugar nenhum e vai chegar no meu Teams o resumo. Então eu não preciso trabalhar em cima disso aqui. Então aqui eu estou num outro nível. Claro, para mim, o cenário mais ideal, o cenário que eu sempre vou sugerir para o cliente é o cenário de automação. Vamos pensar num cenário do que a gente queria construir quando a gente falou disso aqui. Usa de exemplo aí para a gente em alguma coisa. De forma bem resumida, tá? Aquela palhinha que a gente sempre passa pro pessoal antes da live começar, explicando o que é. Sim. Né? Então, ele basicamente é uma IA que ela tem acesso à nossa biblioteca de SharePoint, uma biblioteca Perfeito. com POPs, procedimentos, documentos internos nossos. Diferente ali das políticas do ChatGPT, que quando você quer fazer uma análise, você disponibiliza aquele conteúdo para ele. Nesse caso aqui, tá tudo fechado dentro de casa. Então, já que, vou puxar um pouquinho de saco da departamento de dados aqui, ó. Mostra para eles como é que faz. Como que eu faço uma solicitação para dados? Deixa ele gerar. Ele vai gerar uma resposta pra gente aqui. Essa resposta dele, ele faz um resumo, claro, ele não traz a documentação toda, mas ele faz um resumo explicando aqui como que é para ele, para o consultor, né? Ele vai criar uma task, vai preencher os campos obrigatórios ao criar a task, vai trazer aqui, vai marcar o campo, né, de encaminhar para dados, que originalmente vem como não. Sim. Define um prazo máximo, acompanha a solicitação. E ele tem também alguns exemplos de solicitação que a gente coloca por imagens dentro do documento. Aqui, como é um resumo, ele também traz as referências dessa documentação. Então, a hora que a gente abre aqui, ele vai mostrar para a gente uma ideia de qual material que ele tirou.
tá? E aqui eu já... é o documento interno nosso, a gente já sabe de qual material que ele traz, inclusive trazendo mais completo com links e tudo mais para a gente poder acompanhar aqui e estruturar melhor esse procedimento. Calma, João, a gente vai te falar daqui a pouco. Calma, respira. Ela não vem configurada de fábrica e você vai ver que o negócio é muito bom, mas é grande. É grande, vai um tempinho aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar o seguinte, imagina, sobe lá para ver sua pergunta. Como que eu faço para fazer uma solicitação de dados? Beleza, ele te deu uma mensagem, mas vamos fazer uma pergunta como se eu estivesse querendo conversar com a IA mesmo. Pergunta para ele o seguinte, por exemplo, sei lá, vamos falar como se eu estivesse falando com uma IA mesmo. Estou na dúvida em como utilizar o campo encaminhar para dados nas solicitações de dados. Deixa eu ver como é que ele vai gerar, que aí a gente vai falar um pouco da diferença. Olha lá, tá vendo? Ele interpretou para que serve esse campo. O campo encaminhar para dados é essencial para que sua solicitação seja enviada para o time de dados. Caso não seja alterado para sim, sua solicitação não será visível na fila de atendimento responsável. Como alterar, durante o processo de criação da task, outros campos relevantes. Encaminhar para dados é importante preencher os campos obrigatórios. Acompanhar a solicitação. Após enviar a solicitação, você pode acompanhar o progresso. Ou seja, ele está dando uma resposta muito estruturada dentro da estrutura do campo. Então, assim, é um formato mais amigável de trazer essas respostas. Então, assim, isso aqui para a gente é muito importante o pessoal entender que agora, qualquer questão que está dentro de um manual, a pessoa pode perguntar, ela teria ali a quem consultar e ele sempre traria a referência. Exato. Eu estava brincando com ele um pouquinho mais cedo aqui. Ele consegue inferir, ele interpreta a nossa pergunta, trazendo alguns pontos aqui, por exemplo. Eu fiz aquela mesma pergunta que você, de qual é a rotina de um consultor, sim, de acordo com a nossa documentação. E eu sei que, com base na nossa rotina aqui, e é claro que um manual complementa o outro, eu trouxe outra pergunta para ele. Se existe algo em comum na rotina do consultor e as boas práticas de um diagnóstico. Ele traz, ele procura esses campos em comum, traz pra gente esses campos em comum, e ainda mais eu apertei ele um pouquinho mais e quis saber o que ele poderia adicionar na rotina do consultor, para que fizesse ela mais eficiente, vamos colocar assim. Então ele sugere algumas boas práticas que ele encontra dentro da nossa documentação também. Então entendemos isso aqui, já entendemos que a gente pode criar nossa própria IA, a gente pode criar nossa própria estrutura. Agora vamos para a parte prática. Quero montar isso aqui. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vamos começar pelo fácil. Pelo fácil. Primeira coisa. Pelo fácil. Primeiro passo, definir onde vai ser a sua biblioteca. Então, onde que esse conhecimento vai ficar? Onde que os meus manuais vão ficar? Exatamente. Passo mais fácil, o que a gente sugere? Dentro de um SharePoint. Que é o que a gente quer. Por que dentro de um SharePoint? Para mim, só para deixar claro para o pessoal, porque eu posso atualizar lá sem ter que me preocupar. Eu vou salvando o documento lá e eu vou mudando os manuais e eles vão automaticamente sendo atualizados na base da IA. Eu poderia usar um outro banco de dados? Poderia. Eu poderia usar uma estrutura mais robusta? Sim. Mas o usuário final não ia conseguir atualizar. Exatamente. Eu preciso de uma ferramenta que seja produtiva e operacional. Lembrando que o SharePoint também tem o próprio controle de versão da documentação. Exatamente. Tem controle de versionamento, tem biblioteca, é muito fácil de trabalhar e tem também toda a classificação de dados que eu posso colocar no próprio documento. Exatamente. Então a primeira coisa que eu vou definir é uma biblioteca. A biblioteca que a gente recomenda, e por isso que a gente está fazendo esse vídeo, na realidade é o quê? SharePoint. E aqui, como eu estou falando de SharePoint, eu posso atualizar ele manualmente, eu posso atualizar ele por automação. A automação pode pegar a documentação através de um e-mail, através de um formulário. A gente tem várias formas de atualizar essa base de dados. E isso que torna ele uma ferramenta diferenciada. Exatamente. Defini minha biblioteca e coloquei os dados. A partir de agora, papel e caneta, porque... Isso você pegava mesmo, viu? Completa. Pode começar a anotar. Complexo aqui. Essa estrutura do SharePoint, aqui vale a gente ressaltar uma diferença mínima de ambientes, né? Que hoje a Microsoft trabalha em 2 grandes ambientes. Nós temos o Office 365 e se a gente ampliar ali o Office 365, existe as soluções da Azure, né? Exatamente. Que é ali vamos colocar assim, as funções de back-end do Microsoft 365, do Sim. Office 365, né? Vamos falar que a gente tem um mundo ali chamado
Office, né? Microsoft 365, que é onde a gente tem o quê? Teams, Lists, SharePoint. O Automate está ali dentro também. O Automate tá ali dentro. O Power BI. E aí eu tenho um outro mundo tão grande ou muito maior, chamado aonde eu tenho o meu Entra ID como ferramenta, ele é gerenciado por ali. Eu posso ter o Active Director, eu posso ter servidores, Você vai ter soluções de segurança também. soluções de segurança, e aí parte desse mundo se conecta aqui dentro. Parte desses mundos aqui se integram. Exato. Por exemplo, uma coisa que está aqui bem no meio, que a gente pode tratar, que vai estar mesclando entre esses dois mundos aqui, é o próprio Dataverse. É uma delas. Porque parte, eu consigo consultar ele por aqui, mas um cara para mim que está muito aqui nesse meio, que a gente pode tratar de forma bem prática, é a IA Builder. Porque a IA Builder está aqui dentro. Ela é uma ferramenta que eu controlo ela pelo Azure e ela fica disponível lá dentro do Office 365. Então, esse é o mundo. E a gente tem os outros mundos meio que à parte. Mas aqui a gente vai falar dessas duas ferramentas. E o Azure, ele é esse mundo aqui à parte para a gente. Essa é a estrutura que a gente tem. Dentro dessa estrutura, a gente precisa agora pensar no seguinte. A gente tem toda a estrutura aqui que a gente definiu. Defini a biblioteca. Entendemos elas. Definimos a estrutura que a gente vai usar dentro do Azure, não sei qual que é a melhor forma de falar. Entendi o que é o Azure. Que ferramenta que eu vou usar aqui dentro, inicialmente? Dentro do Azure, É. nós vamos usar inicialmente, acredito que a responsável, né, o nosso principal ali de conexão, vai ser, deixa eu abrir ele aqui, não é o aplicativo aqui que estava aberto, vai ser o Cognitive Search, ou então, vamos traduzir aqui, o serviço de pesquisa Cognitivo. de IA, Sim. tá? Fala como é que o cara... Se eles fossem criar uma... Vamos começar ali do zero, depois a gente pode Vamos olhar, começar mas do zero. vai ali na página inicial. Fala o seguinte, eu quero começar aqui. O que é a primeira coisa que eu vou ter que criar de serviço?